A gente vê que não é só o Supremo que está se libertando da Lava Jato. Vem agora o presidente da Câmara, que não é nenhum homem de esquerda, muito pelo contrário, ele é um homem de direita, ainda que seja a direita civilizada, e dizer que o Sérgio Moro está acuando o parlamento, tendo como estratégia acuar também as instituições. O Rodrigo Maia naturalmente se referia àquela campanha do Moro contra o Congresso Nacional, uma campanha de publicidade que custou 10 milhões de reais ao governo para pressionar o Congresso Nacional a apoiar aquela insanidade do projeto anticrime do Moro, e principalmente dois daqueles itens que estão em debate. Prudente de licitude, aquele item que permite o policial matar, atirar em qualquer um e depois se safar, inclusive da lei. E o outro é aquela prisão em segunda instância, para que o Moro pegue de vez o Lula e o deixe mofando na prisão. Mas agora vem o próprio Bolsonaro e diz que foi obrigado pela esquerda e pelo centro a retirar, a suspender aquela propaganda que inclusive chocou o país. Mas vamos ouvir aqui a voz abalizada do Rodrigo Maia, que fala sobre os poderes incomensuráveis desse ministro. Olha, eu acho que o ministro Sérgio Moro, ele tenta, como sempre, na estratégia permanente dele, uma estratégia um pouco de pressão, né? De tentar acuar as instituições democráticas desse país. Eu acho que o Intercept prova um pouco disso, dele, do grupo que ele coordenava em Curitiba, mas eu acho que ao longo do tempo ele está aprendendo que a democracia é um valor muito mais importante, né, do que qualquer outro tema, qualquer projeto de lei, né? O projeto que foi apresentado por Lula. Então, o presidente da Câmara, que é um homem moderado, ele mostra que o Moro está em franca subversão da lei, apesar de ter sido um ministro, ter sido um juiz de primeira instância e agora um ministro da Justiça. E a gente vê também que o Intercept a que se refere o Rodrigo Maia continua a despejar aquelas mensagens comprometedoras do serviço da Lava Jato. E agora envolvem o Supremo Tribunal Federal. Não todo o Supremo, mas justamente aqueles ministros chamados de lavajatista, que é o Luiz Alberto Barroso, o Facchini e o Fux, do Brasil 247, reproduzindo reportagem do UOL e do próprio Intercept, diz que Vaza Jato revela que Barroso, Fachin e Fux blindaram a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Nova reportagem da Vaza Jato revela que os procuradores da Lava Jato sabiam que estavam infringindo a lei ao vazar conversas telefônicas envolvendo a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, mas contavam com o apoio de ministros do STF para blindar e validar os excessos cometidos pela operação. Veja aí o poder que tinha essa Lava Jato e que finalmente está se dissolvendo justamente por causa dessa reação, ainda que criteriosa, moderada, das instituições democráticas, como são o Supremo Tribunal Federal e agora o Congresso Nacional,
na pessoa, inclusive, de seu presidente, o Rodrigo Maia, que é um homem de mercado, um homem que depende muito, não é, dessa política do establishment, que é também de acuar, de alguma maneira, a democracia. Mas ele, como é um homem que sabe navegar nestas águas turvas, tem alguma coragem para falar aquilo que muitos brasileiros não podem. Outra parte importante desta reportagem da Folha e do Intercept, reproduzida pelo Brasil 247, quando ela fala do envolvimento da imprensa, da mídia convencional, não é? Que foi a grande responsável pela Operação Lava Jato. Àquela altura, graças ao apoio maciço e acrítico da grande imprensa, principalmente a Rede Globo, a Lava Jato era inquestionável. Foi assim, pressionado por uma opinião pública manipulada, que Gilmar Mendes decidiu anular a posse de Lula como ministro. O ministro era da Casa Civil, o Lula tinha sido indicado pela Dilma e foi atropelado por aquela decisão do Gilmar Mendes, que hoje tem outra visão da Lava Jato, que era também, o Gilmar Mendes era outro lavajatista, só que ele evoluiu e se libertou a tempo. Anular a posse de Lula como ministro com base em um grampo que até mesmo os procuradores sabiam ser ilegal, completa o texto. Ainda conforme a reportagem, ministros do STF também atuaram como parceiros para blindar a Lava Jato. Barroso, Fachin e Fux eram tratados como aliados de altíssima confiança no STF entre os procuradores, como mostram as conversas reveladas pela Vaza Jato. Dallagnol e alguns desses ministros mantinham uma relação próxima, porém secreta. Os fatos são conhecidos, mas acabam se perdendo em meio a tantas revelações neste Brasil 2019. É importante relembrar como parte do STF foi fundamental para que a Lava Jato hackeasse o ordenamento jurídico brasileiro e impusesse o seu projeto de poder, ressalta o texto do Intercept e da Folha de São Paulo.